Alô pessoal, bem-vindos a um vlog da equipa Breaking My Limits e eu, António Silva, vou estar a falar aqui da minha experiência enquanto vegetariano. Basicamente, o que é que foi esta experiência, esta tentativa de dieta? Foi, durante 3 meses, experimentar seguir uma dieta vegetariana em que um desses 3 meses foi vegan. A ideia por aqui não foi ser uma moda, não foi porque vi um documentário bonito e quis fazê-lo, foi simplesmente para testar na prática e passar na prática, ter essa experiência empírica do que era ter o meu dia-a-dia, treinar, enquanto não comia carne e durante um dos meses nem sequer comer nada de origem animal. Eu queria, originalmente, e a maior parte do tempo, crescer massa muscular e aumentar a minha performance enquanto seguia este estilo de dieta. Se bem que tivemos aqui um pequeno percalço, e um ponto importante aqui já, é que após um mês e meio de bulk, surge a oportunidade de fazer uma competição de judo, em que então para tal tinha que fazer um cut para aqui à volta de 4, 5 kg em 3 semanas, para essa prova, tentando perder o mínimo de performance, o que deixou de ser engraçado porque para aí 3 ou 4 dias antes da prova, que foi cancelada e não houve nada para ninguém, e voltámos então aqui ao bulk. Basicamente então foi nos meses de outubro, novembro e dezembro até ao Natal, em que segui esta dieta, e ao longo deste vídeo vou-vos mostrar um pouco o que é que comi, como treinei e como é que me preparei para esta situação e para esta dieta. O número 1 que queria aqui já dar como nota foi que isto aqui exigiu uma preparação, não foi chegar aqui do nada e olha, vamos fazer isto agora e é só trocar isto do dia para a noite. Não, fui falar com uma nutricionista, Catarina Teles, foi quem me acompanhou aqui neste processo. Basicamente chegámos lá, analisámos o plano alimentar que eu tinha seguido nos últimos tempos, tinha acabado de vir aqui também de um cut, depois de uma altura de manutenção pós-verão, e ia começar então o bulk e avaliámos então o que é que temos que mexer em termos da alimentação, o que é que temos que mexer aqui ao nível de refeições, também para quê? Para preparar uma lista de compras e começar a preparar as refeições em casa. E tenho a dizer que numa fase inicial foi onde eu perdi mais tempo, não foi a pensar no treino, foi super tranquilo, já lhe toco aqui um bocadinho, mas foi, ok, a lista no supermercado, perceber nas prateleiras onde é que estavam as coisas que eu queria, especialmente na fase vegan, enquanto na fase vegetariana foi um bocadinho mais fácil, mas já estou aí, para então preparar a minha semana. Para ajudar a isto, eu tive um novo colega de casa, um dos meus amigos, que veio viver comigo então, sendo professor colocado aqui na zona em que eu vivo, em Setúbal. E foi como é que eu agora organizo a minha alimentação vegetariana com a dele, porque e sendo também muito mais fácil para nós não cozinhávamos cada um por si. As coisas no geral eram um para o outro. E então, especialmente ao jantar, pequeno almoço, que eram as refeições que bem ajudou-me aqui um bocadinho na parte de, ok, vou comer então o que estás a comer. Mas é um ponto importante aqui a tocar, que é quando temos outra pessoa, como é que fazemos, está bem? Vou-vos mostrar aqui um bocadinho então como é que foi feita a minha dieta, como é que escolhemos aqui o que é que eu tinha que seguir ou não, e para terem ideia, este foi o meu plano alimentar na altura, portanto, como é que eu então ia aqui seguir este ponto, o que é que eu queria praticamente consumir e como é que nos organizámos então. Pronto, basicamente os pontos-chave aqui, o que é que vocês retenham foi o pequeno almoço, na fase especialmente de vegetariano, eu mantive aqui os iogurtes proteicos, como podem ver aqui na parte em que diz tanto numa opção como na outra. Eles foram trocados depois, na altura de vegan, para a parte de iogurtes de soja. Tivemos aqui, já não me lembro especificamente, não, foi Alpro, temos proteína. A desvantagem que vimos um pouco na altura é que muitos desses iogurtes são ricos em açúcar, mas fomos um pouco por aqui, e também tivemos de trocar o cottage, tive que trocar aqui por doce, e foi o desafio um bocadinho, com a parte vegan até foi mais a componente de proteína. Na vegetariana, para ser sincero, não houve grande impacto em termos de dificuldades, porque mantendo aqui os iogurtes e o cottage foi relativamente simples de seguir. O iogurte proteico também, quando fazia um moésio ou um overnight, também foi tranquilo. Também não houve grande impacto ao nível das refeições da meia da manhã. O iogurte proteico, mantive marinheiras, mantive fruta. Aqui trocámos um pouco, foi as componentes já de proteínas vegetais. Tivemos que aumentar também algumas quantidades. Como podem ver aqui, tive o tofu, tive o tempeh, com a soja sendo muito rica em proteína,
ou tinha aqui uma redução, especialmente aqui se fosse granulado ou texturizada, leguminosas, e por fim aqui alguns cereais, sendo que alguns deles poderiam ter também um pouco de proteína. Pronto, era mais ou menos aqui um pouco as refeições que eu tive. Em termos de suplementação, eu não incluí nada especificamente de novo, já o consumi e mantive o consumo de creatina monoidratada e ômega 3. A única cuidado que eu tive que ter na parte vegan foi que a creatina foi ao ar. Não consegui arranjar como fosse de origem animal, e a parte dos ômega 3 tive só que ter cuidado em comprar um que fosse obtido através de proteína de origem vegetal. Meio da tarde também aqui, os ovos cozidos, iogurte proteico, uma peça de fruta. Ao jantar é basicamente igual ao almoço, ou a ideia que eu tinha em termos de quantidades. Só tinha o quê? Que ter cuidado com um pouco com a variedade. A grande dificuldade nas refeições vegetarianas, apesar de já ter alguma experiência, visto que a minha família é toda vegetariana, ou quase toda, era condimentar. Porque quando venho à casa dos pais e das minhas irmãs, elas já sabem mais ou menos fazer a coisa. Eu sou especialista em comê-las. Quando tem que ser eu a preparar, eu sabia 2 ou 3 pratos, especialmente a parte mais de lentilhas, espécies de estofado, mas a verdade é que chegas a um ponto e estava farto, e o meu amigo passou um bocadinho mal com essa parte. Mas o que eu quero dizer aqui é que, na realidade, em termos de dieta vegetariana, a grande mudança foi nas refeições de jantar e almoço, em que a carne e o peixe, que eu se calhar tinha com frequência, desapareceram por completo. Mas tudo o resto manteve-se. Os ovos, os iogurtes proteicos, a proteína, a creatina, o ômega 3, tudo isto se manteve. Quando falamos em termos da componente mais vegan, aí sim complicou um pouco. Porquê? Porque a realidade é que eu não tinha muitos destes hábitos, como podem ver aqui, em termos de refeições. Muitas das coisas que eu consumia, elas mudaram, deixaram de ser aquelas e passaram a ser, e vou mostrar aqui um pouco também o plano alimentar enquanto vegetariano, enquanto vegan, para terem um pouco de ideia. A verdade é que isso mudou aqui um pouco. Quando falamos aqui da parte vegan, as minhas refeições deixaram de ser, por exemplo, o queijo cottage, e passou a ser o quê? Porque a proteína de origem vegetal, especialmente, salvo erro, foi da Golden Nutrition, que usei. Tive facilidade, mais uma vez, a minha mãe sendo, no geral, uma vegetariana, mas mesmo com muito quase vegan, tive aqui um bocadinho fácil de saber onde é que podia comprar as coisas. Começámos aqui, passando aqui aos frutos secos. Foi uma das opções que trocámos aqui ao nível do iogurte proteico, mas tive que me reforçar especialmente aqui com as wheys de vegans e com as fontes de proteína ao nível do almoço. Depois, em termos de meio da tarde, tínhamos então iogurte de soja e mais uma vez scoops de proteína, ou um iogurte de soja proteico. E ao jantar, especialmente na fase em que deixei de estar em bocate e passei ao bulk, aumentámos aqui em grandes quantidades. A grande dificuldade que eu tive aqui foi em cumprir com as refeições no bulk, porque uma das diferenças que eu senti da alimentação, vamos dizer, omnívora, mais tradicional, mediterrânea, para esta, estava sempre saciado. Não digo infartado, mas senti-me sempre bastante saciado, sem necessidade de comer mais, e eu facilmente, se não seguisse este plano alimentar, especialmente a componente proteica, os voos não eram obtidos durante esse dia. Foi aqui alguns dos cuidados que tive que ter. Por outro lado, agora, e passando aqui um pouco ao treino, não mudou grande coisa. A realidade é que não senti nenhuma baixa de nível, não senti qualquer impacto ao nível de quedas do treino, não senti impacto na progressão de cargas, senti-me bastante semelhante ao que sentiria com a outra alimentação, em que na altura que estive em cut sentia realmente uma recuperação um pouco mais lenta, enquanto que quando estava em bulk a recuperação era relativamente fácil, eu conseguia progredir cargas e ter uma supercarga maior. Portanto, os pontos aqui que eu tive um pouco mais de dificuldade foram quais, no fim de contas. Quando troquei para a parte vegetariana não foi praticamente nenhuma. Tive que só mudar ao nível fiquei um pouco mais limitado ao nível das refeições que tinha de almoço e jantar. Para a parte vegan não deixa de ser engraçado, que foi ao contrário. Onde eu tive mais dificuldade foi pequeno almoço e lanches, porque os iogurtes proteicos, que são uma grande base da minha alimentação, os pudins, os iogurtes, os ovos, desapareceram por completo. E aqui sim foi complicado eu conseguir manter
um bocadinho às vezes os riscos proteicos e bastava distrair um bocadinho e ir ao ar. Porque a verdade é que no cut em si foi bastante até fácil, estava sempre saciado, sempre cheio, sempre satisfeito. Foi um período bastante bom em que consumi até mais legumes e fruta do que costumo consumir. Eu até acho que consumo uma quantidade boa, mas aqui realmente tive um aporte grande. Trânsito intestinal top. A alimentação. Senti foi que depois, durante o bulk, que por vezes tinha dificuldade em ir buscar uma maior quantidade de calorias, de hidratos, de proteína, porque estava cheio, sentia-me sempre satisfeito. Portanto, o que é que tivemos aqui de mudanças depois num curto espaço? Como eu disse, foi a troca do bulk aqui a meio para um cut, para perder peso em 3 semanas, que passado essas 3 semanas, como eu disse, foi relativamente fácil, estava sempre saciado, o peso desceu relativamente bem, não tinha grandes acumulações de água com este tipo de alimentação. E perto da prova foi cancelada, bora volta ao bulk. E aí sim foi difícil voltar a consumir aquilo tudo. Tive aqui uma fase um pouco complicada, até porque calhou na altura que planeámos passar para a alimentação vegan, e foi não só estou cheio, preciso de comer mais e não apetece, mas agora também tenho que mudar a minha lista de compras para algo que eu não tenho, especialmente a base de proteínas. Suplementação, como eu disse no início, não mudou grande coisa, a creatina saiu, o B12 não entrou aqui porque as reservas que temos, que para quem serve uma dieta omnívora, ou mediterrânea, se quiserem chamá-la assim, tinha reservas cheias, tinha que ficar 3, 4 anos sem neste tipo de dieta mais vegan para consumir, e por fim, os ômegas 3 é possível conseguimos de fontes vegetais, e aí foi relativamente fácil. Ponto-chave aqui que referi um pouco no início foi que fui um pouco flexível em termos de eventos sociais. Se calhar 1 a 2 vezes por semana tive que fazer, e aqui entra o outro lado oposto. Por um lado, durante a semana tinha um colega de casa que estava disposto a seguir a minha alimentação, por outro lado eu nem sempre quis que isso acontecesse quando ia comer fora, especialmente a casa dos pais da minha namorada, dos meus sogros, porque a verdade é que eles não têm essa tradição na família deles, eram abertos, felizmente, a fazê-lo quando eu lá tive, só que eu simplesmente disse, ok, tranquilo, eu já tinha planeado ter alguma flexibilidade, inclusive quando vou com colegas meus ou ia jantar à casa de amigos, eu não tenho que preparar um prato específico para mim, mas é algo a pensar quando somos vegetarianos. Felizmente, a maior parte das pessoas que me incomodou tem contacto com alguém ou conhece alguém que o é, e já tive pessoas em casa que são vegetarianas e têm que ter esse cuidado, mas é um ponto aqui que pode ser difícil para quem está a começar e está a inserir no meio em que mais ninguém é, porque vais comer fora, o restaurante se calhar não tem as opções vegetarianas interessantes, ou é sempre a mesma opção vegetariana, vais comer com familiares, especialmente se não forem teus, ou seja, do teu meio de casa, com amigos, e qual é agora a opção vegetariana? Das duas, uma, ou estão dispostos a fazê-lo, ou tens que fazer tu e levar para lá, tens que ver como é que te sentes, ou toda a gente o faz. E aqui pode ser um pouco difícil manter o equilíbrio quando tudo que está à tua volta não consome este tipo de refeições. E é algo que a planeares um pouco. E atenção. Portanto, fala abertamente com as pessoas que tens. Se forem pessoas que respeitam o que tu tens andado aqui a fazer, ou que tu procuras fazer, vai ser fácil. Se não compreenderem bem, vai ser duro. Eu sei o que é que foi no início, quando uma das minhas irmãs começou a ser vegetariana. Os receios que havia de ela não ter um aporte de aminoácidos suficiente, não comer bem. É muito fácil pessoas que começam a ser vegetarianas e vegan saltarem para um consumo elevado de gorduras e hidratos. Eu conheço pessoas que tiveram um aumento inicial de peso derivado a isso. Daí eu ter referido logo no início que é importante termos aqui um acompanhamento de um profissional, e a Catarina sem dúvida ajudou-me muito, apesar de eu ter um background de pessoas que consomem. Relativamente aqui ao treino, não houve grandes invenções, como eu disse, mantive a planificação, a maior parte do tempo mantive o split que eu uso já há bastante tempo de superiores e inferiores, 4 vezes por semana. Houve um momento que fiz ali durante 3, 4 semanas um full body. Como disse, durante o bulk muito tranquilo subir cargas, foi muito tranquilo manter os exercícios que estava a fazer. Foi uma das fases que faltei incluir alguns exercícios que não fazia há algum tempo, como a hip thrust, como o CC squat. Super bem com eles. Excelente recuperação, excelente capacidade de progredir cargas, não houve grande impacto ao nível da performance, o que foi muito bom. Mesmo uma coisa que senti também foi, se calhar, em alguns momentos que ia treinar mais perto de uma refeição, se calhar sentia-me menos carregado do que com alguma componente
uma sensação que tinha quando consumia carne, o que foi bastante uma experiência interessante. Lições aqui um bocadinho aqui a tirar destes 3 meses. Dá para crescer perfeitamente músculo e aumentar a força de performance. Pontos importantes aqui é organizar-te. A grande parte do trabalho que temos na mudança para este tipo de dieta é garantir um aporte suficiente de proteína e não escalar completamente as calorias. Hoje em dia, com o acesso que temos em coisas do supermercado, a questão da proteína, o vegetariano que consome ainda ovos, ainda consome leite e iogurtes, não é uma questão. Acho que é bastante fácil, como viram no plano alimentar, conseguir opções para isso. Por outro lado, os veganos já têm esta dificuldade, já não é tão fácil, nem todos os sítios têm iogurtes de origem vegetal, de soja, com quantidade de proteína suficiente ou que não tenham uma adição de açúcares relativamente elevada. Por outro lado, os níveis de saciedade são muito elevados, portanto, quem está a fazer um cut, se bem feito, uma boa quantidade de calorias, um bom aporte proteico, os níveis de saciedade que eu senti foram maiores do que quando faço com uma dieta mais mediterrânica. No início, a complicação foi onde é que estão as coisas, como é que vou montar a minha alimentação semanal, seja uma Catarina, e por fim o tempo que perdi na cozinha, seja a experimentar novos pratos, seja também numa fase inicial ficar um pouco saturado de comer sempre os mesmos. Foi aí as grandes dificuldades. Relativamente aqui ao treino, sem qualquer impacto, se o vosso receio é dizem que a proteína não é tão completa, que não dá para ganhar massa muscular ou progredir tão bem como vegetariano, eu não senti qualquer isso. A evidência não nos mostra isso. O que nós temos que ter cuidado é, garantidamente, se temos um perfil de aminoácidos completos que consumimos, e se vocês facilmente conseguem, buscando proteínas de fontes diferentes, de soja, alguma proteína de origem de arroz, de ervilha, tofu, se vocês tiverem um aporte diferente, é muito fácil. Como eu disse, se forem vegetarianos e bebem iogurtes, leite e ovos, super fácil. Se são veganos, proteínas blended e em buscar diferentes, um pouco de arroz, seja um pouco de proteína, se for um pouco de soja, tofu, leguminosas, vocês também têm um aporte completo. Não é não vão ter qualquer dificuldade em progredir, derivar desse tipo de alimentação. O ponto-chave no fim de contas é: organiza bem as coisas, queres experimentar uma dieta nova, vai por aí. A vegetariana é completamente válida, seja para um bulk ou para um cut. O que tu precisas é, como em qualquer outra situação, organizar-te, planificar bem as coisas, saber o que é que tens que consumir, consoante o objetivo que tens, e mais uma vez garantir que tens um bom aporte de proteínas, cumpres mais ou menos com as calorias que necessitas. É fácil conseguires aqui um consumo de micronutrientes derivado a elevado número de legumes e de fruta que consomes, e mais uma vez, para o treino, os princípios são os mesmos. Intensidade, treinar perto da falha, ser consistente, procurar progredir, qualidade técnica, seja ao nível de carga, seja ao nível de repetições, seja a frequência que tens de treino, seja o número de séries, e garantidamente que vais ter a progressão que tu procuras dentro do âmbito de treino. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que este vlog vos tenha ajudado um pouco a abrir os horizontes, ou se estão com dúvidas sobre se seguir ou não uma dieta vegetariana. Está aqui mais que provado que podem fazer, e espero ver-vos aqui no próximo episódio, nos próximos vlogs. O Francisco tem que continuar aqui também a lançar bombas sobre o seu dia-a-dia, sobre como é que organiza o seu treino, como é que organiza a sua alimentação. Tomem atenção que isto está disponível para vos ajudar. Forte abraço.